Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio do podcast Anônimos de Sucesso. E como sempre, eu sempre trago pessoas especiais e hoje eu estou aqui com a Sandra Bernardes. Ela é mãe, viúva, empresária, idealizadora do projeto social no setor de construção civil, para mulheres, né? É palestrante, instrutora mulher da construção, é engenheira, tecnóloga em construção civil e na parte de hidráulica e saneamento ambiental. Então, eu estou aqui com uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ela um tempo atrás. Então, recebam Sandra Bernardes. Seja Prazer, muito prazer estar aqui com você, Robson. Olha, estávamos relembrando, né? Há quanto tempo, mas uma oportunidade, né? Para estar a gente aqui trocando informações, trocando as experiências da vida, né? E eu estou muito feliz e agradeço pela oportunidade. A satisfação imensa estar aqui com você. Sei que você tem muita coisa boa aí para compartilhar com a gente, com o nosso público, que vai enriquecer demais o conhecimento, a habilidade que eles podem adquirir através do que você vai compartilhar com eles. E eu começo aqui, Sandra, sempre com uma pergunta. Eu quero saber o que é sucesso para você. Olha, sucesso é uma palavra tão forte, né? Que quando muitos pensam em sucesso, pensam algo, né? Em ser ricos, em ser, né, pessoas assim, bem de vida. E para mim o sucesso, ele vem com outro aspecto, né? Ele vem com... Eu me considero uma pessoa de sucesso. Por que que eu me considero uma pessoa de sucesso? Porque eu entendo que compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu aprendo, é um sucesso. Ter o dom de você conseguir ensinar, conseguir ter essa habilidade com as pessoas, é um sucesso. Né? Então, se a gente for, no meu resumo de sucesso, o sucesso é exatamente o que eu faço. Uau. Né? É trabalhar com pessoas, que hoje não é fácil, né? Tem que ter uma habilidade. Tem que ter habilidade e você ter um dom, que eu acredito que seja um dom de Deus. Uhum. Você poder passar para essas pessoas tudo aquilo que você aprende com muita dificuldade, às vezes, porque faculdade não é fácil, né? E aí você tem que trazer isso de uma forma mais simples e de uma forma mais objetiva, com clareza, e instruir as pessoas que passam por você, né? Isso é realmente, isso de fato é sucesso, porque, Sandra, um aspecto que você tocou, a habilidade hoje de lidar com as pessoas, devido cada um tem uma formação, uma crença, um jeito de pensar, de acreditar. Então, com uma pessoa você vai ter que ser mais ponderada, com outra você vai ter que ser mais firme. Então, ter essa habilidade, de fato, é ter sucesso. Eu digo, nesse aspecto que você falou, eu digo que é aplicar o CCC. Tem uns acrônimos que eu uso para desenvolver comunicação. Eu digo que o CCC é uma habilidade para desenvolver comunicação, porque é capturar a informação. Por exemplo, quem está nos assistindo aqui, ele está capturando o que a gente está compartilhando, seja num vídeo, num livro, num filme, capturou. Aí traz para a realidade, que é o quê? Converter isso de acordo com o que você captou, com o que você já tem de vivência e depois canalizar. O que a gente está fazendo aqui, distribuindo a nossa mensagem. Você faz isso muito bem. Isso, graças a Deus. Então, eu acho que sou uma pessoa de sucesso, posso considerar que sim. É isso aí. E, Sandra, hoje em que parte que você atua, o que assim que você faz hoje que te brilhou os olhos para você estar fazendo hoje na parte de empreendedorismo? Olha, empreender é muito difícil no Brasil, né? Desafiador. Diríamos desafiador, bastante, né? Porque realmente o empreendedor, não que a gente busca pagar contas, né? Mas a gente não consegue sair daquela ali de um nível que a gente se estabelece. E se a gente for levar tudo, né? Ali tudo certinho, tem que fazer isso, tem que pagar o imposto, tem que fazer isso, você tá sempre ali naquele, né? É muito difícil. Então, quando você coloca num posicionamento de empreendedora, eu não penso em alçar voos, porque eu sei que dali é muito difícil. Então, para ser uma boa empreendedora, eu tenho que ser uma boa comunicadora, uma boa professora, né? Então, é o que eu faço de melhor.
buscando sempre melhorar, né? Por isso que eu nunca paro de estudar. Kaizen sempre, né? Eu Sempre, vejo gente, sempre que eu sempre falo com você estudando. para algum projeto. Eu tô estudando, eu tô fazendo isso. É legal. Exatamente. Ele preenche, sim, uma lacuna, é verdade, preenche, mas te deixa mais preparado para o mercado. Exato. Porque, como a gente falou, lidar com pessoas. Então, um empreendedorismo que eu atuo hoje, que é no segmento de educação para mulheres na área da construção, eu dou aula para mulheres que fugiram, né, das suas escolas no primeiro grau, não terminaram nem concluíram, então dificilmente elas conseguem fazer conchinhas. É um nível de instrução um pouco mais baixo, vamos dizer assim. Diversificado, eu diria. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu já tive salas com pessoas, mulheres assim, como na mesma ocasião, mulheres que já passaram por faculdades. Né? Então, você precisa ter realmente aquilo que você falou. Eu não posso radicalizar o assunto que eu vou dar, porque tem a pessoa que está vendo pela primeira vez, Certo. como tem a pessoa que já passou por aquela fase, já entendeu aquilo e está num outro processo. Mas eu não posso desprezar, né, nem o menos sabe, nem o que tanto sabe, né? Então, você tem que ter Jogo de cintura. muito jogo de cintura, né? E isso eu entendo que você está empreendendo, né? Está empreendendo o seu tempo, está empreendendo, né, a sua rotina ali, que você tem que dispor de um pouco mais de dedicação para aquela aluna. Sim. Eu não fecho portas para ninguém. Se você chegar para mim hoje e falar, então, eu preciso aprender metragem, mas eu não sei nem quanto é 2 mais 2. Então, a gente vai sentar e nós vamos juntos, né, descobrir como que chega nessa fórmula de 2 mais 2. Sim. Enquanto isso, a sala está lá, porque é uma outra sala diversificada, que já tem pessoas que já estão em outro nível, né? Então, você tem que saber exatamente ali, né, como conduzir. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar, né? E ela não passa, né? Aí você vê que às vezes você dá uma atividade, a atividade não sai completa, né? Às vezes a pessoa até... Com vergonha. Exatamente. Então, é assim, quando eu falo de empreender, para mim, o empreender hoje é basicamente isso, né? Claro que tem um fundo financeiro, porque ninguém, né, vive de amor, de paz, de alegria. Não dá, mas tudo que eu foco hoje para melhorar é nesse sentido, né? De estar melhor para que eu possa lidar com pessoas, né? E melhorar essas pessoas também, né? E olha que bacana, porque quando eu te conheci, você estava estudando, você estava em evolução, né? Exatamente. Se aprimorando e tal, e agora hoje você já está compartilhando, formando outras pessoas na área. Então isso prova para nós, seres humanos, que tipo, eu não posso estagnar. Hoje eu estou num estágio, por exemplo, que nem umas alunas que você está pegando, que está no comecinho ali, ela mesmo vendo você compartilhar isso, ela vê, pô, ela também começou, ela evoluiu e hoje está compartilhando, né? Exatamente, já encontrei com alunas, passaram por mim, que me encontrei no corredor da faculdade. Olha, que satisfação, olha que orgulho. Né? E muito, muito bacana é a fala. Professora, eu sempre lembro de você. Olha que legal. Né? Então, eu acho que esse momento, né, eu sempre lembro de você, me remete o meu comprometimento com a Sandra, de ter mudado a vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que a gente nunca muda a vida de uma só quando ela está dentro de um lar. Ela muda da a filha, o esposo, né? Então, isso, ele dá, né, um som de amplitude. Eu vou tocar uma pedrinha na água, né? Exatamente. E aquela água, e ela a onda vai crescendo, né? E olha aí como é importante, né? Você se vê nesse momento, você fala, poxa, alguns anos atrás eu estava do outro lado da cadeira, né? E hoje eu já estou do lado de cá. Então, isso para mim, acho que é o que me faz acordar todo dia e falar, eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo para continuar. Isso é fantástico, e que nem você falou. Hoje eu acordo, eu coloco o chapéu de professor. Mas nessa caminhada, em algum outro momento, por mais que eu já esteja ensinando, eu também vou ter que colocar o chapéu de aluno. Sim. Então, ter essa jogo de cintura, entender que, tipo, hoje eu estou ensinando, amanhã eu vou aprender. Eu tenho um versículo de Provérbios que eu gosto muito, que está em Provérbios 27:17, que diz assim: o ferro afia o ferro,
e o homem aprende com outro homem. Nesse tempo que a gente se conhece, eu passei algumas coisas para você e você passou outras coisas para mim. Então, isso que é o rico de se comunicar, de empreender, de fazer conexão, de fazer network, né? Sim. Você poder aprender e poder ensinar. Eu queria só entender uma coisa, Sandra. O porquê a sua escolha de empreender na área da construção civil, vendo que no Brasil nós ainda somos a maioria, né? A maioria do país é uma cultura mais machista, onde esse setor é só masculino. Por que você resolveu empreender nessa área? A construção, ela é uma área rica, né? A gente fala, tecnologia está chegando, sim. A gente vê muito países chineses aí que quase não tem homens trabalhando, muita máquina, né, acontecendo. Mas existem algumas coisas, alguns trabalhos que é o homem que vai ter que fazer hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Manutenção. Então, visando a manutenção, eu entendi que essa área, ela também serve para as mulheres, né? Eu preciso fazer a manutenção de uma torneira. Por que não uma mulher? Eu preciso fazer uma manutenção de uma pintura numa residência. Por que não uma mulher? É uma coisa mais delicada. Uma coisa delicada. Tem aquele toque feminino. Sem dúvida. Eu não desprezo o trabalho masculino, porque eu acho muito importante. Nós somos, assim... É uma fresa, na verdade, né? Um encaixa o serviço do outro. Exatamente esse detalhe que você está fazendo, Carlos. Eles se encaixam e a gente anda junto, né? Percorrendo junto. O mercado, realmente, como você falou, é um mercado fechado para isso ainda, por questões culturais. E quando eu iniciei, eu sou formada, na primeira formação minha, há 30 anos. Quando eu fui para o mercado de trabalho, não existia muitas mulheres. Então existia 30 anos, 30 anos atrás. E nem engenharia, a gente não tinha engenharia com mulheres. Era mais arquitetura. Era arquitetura. Então, quando você pisava num solo naquela época, a discriminação era muito maior. Você via assim, nítido no olhar, tipo, o que você está fazendo aqui? Então, eu passei por esse processo. E aí eu sempre pensava, mas isso não é uma porta que vai se fechar. Né? Tem que ser uma porta que tem que se manter aberta, né? E aí eu me considero uma das, né, pessoas, ou posso dizer, protagonista? Precursora desse momento em que auxilio para que essa porta se mantenha aberta. E para isso, a gente precisa formar. E qual é a forma de eu colocar mulheres dentro da área? Passando a instrução e dando treinamento. Porque não existe outra. Assim, hoje até a gente vê esposo trabalhando com as suas esposas na área da construção. Mas dificilmente, né, vai chegar uma mulher dentro de um processo, né, e vai... mas você não tem experiência, eu vou te aceitar mesmo assim. Eles não aceitam. Você tem que vir de algum tipo de experiência, já ter comprovado algum tipo de parceria com ONG, que você já tem um certificado. Aí as portas começam a se abrir. E tipo assim, se uma mulher hoje decide, eu quero entrar nessa área, assistiu o podcast aqui, achou interessante, eu quero ir, tô parada, que vou entrar. É restrito. Não, ela tem que fazer uma preparação. Ela tem que fazer uma preparação, e aí tem canais, né, hoje, mais do que Sandra Bernardes, né, existe Mulher em Construção, que assim, é maravilhoso, e a Mulher em Construção, ela é uma porta muito grande, porque a nossa Bia, que é a fundadora, já vem galgando isso também há 16 anos, mas ela vem no Sul galgando isso lá, pessoalmente, ela trouxe para São Paulo logo após pandemia. Se eu não me engano, foi 22, isso foi quando eu a conheci e comecei a trabalhar junto com elas nesse projeto, né? E elas fazem parceria direto com construtora. Então, a visibilidade é maior, né? Por quê? Porque a gente capta essas mulheres, traz essas mulheres para o curso e depois a própria construtora já faz um contrato com essas mulheres, né? Então, isso é muito bacana, né? Elas têm eu posso dizer assim,
não é um poder porque foi conquistado, né? Mas elas têm essa facilidade, né, de ser uma ONG. Hoje ela já está elas começaram como uma ONG, Certo. hoje está como um instituto. E esse instituto ter esse braço que faz, né, essa ligação entre essas mulheres que procuram, né, que Certo. são geralmente dentro de ONGs, com essa ligação com a construtora. Então a gente já formou mulheres para Cury, para Patriane. Olha, que legal. O metrô, a linha do metrô, também laranja, tem mulheres trabalhando lá. Então, assim, aí quando você começa a pesquisar, você começa a ver realmente que está aumentando o número de mulheres na construção, né? Então, isso me deixa muito feliz, né? Que eu sou só aquela formiguinha, sabe? Aquela pequenininha, mas que estou ajudando num contexto geral, né? Aquela formiguinha que faz um barulho muito grande, que impacta muitas vidas, né? Porque às vezes a gente se enxerga, aliás, sou pequenininho, mas é que nem você mesmo acabou de dar o exemplo. Aquela pedrinha que cai ali na água reverbera, tipo, aquela onda vai alcançando várias e várias outras pessoas. Você falou da Cury, há 2 semanas eu fui palestrar lá na Cury, uma construtora gigantesca, né? Gigante. E essas construtoras grandes, abrir a porta para isso, é fantástico, né, Sandra? Porque às vezes a mulher está em casa e não vê uma possibilidade, vê que tem essa possibilidade de fazer o curso, de aprimorar e entrar numa construtora grande e ali evoluir, né? Isso, porque a própria construtora te dá essa oportunidade de você começar a trabalhar e estudar. Então, essas mulheres, né, quando entram sem estudo, aí ali com incentivo, porque, né, a própria construtora te dá esse incentivo, elas já começam a ir para um curso de edificações, né, um curso mesmo que seja técnico, mas é o primeiro passo, né? Aliás, acho que o primeiro passo foi dado lá, quando ela decidiu, né, a decisão dela transforma vidas. Então, esse primeiro momento, né, da decisão, eu preciso, ela já está abrindo, né, portas aí que nem ela possa imaginar. Né? E conversando com outras mulheres que já passaram, né, pelo nosso projeto, de estarem, né, cursando hoje um nível técnico, daqui a pouco estão na faculdade, daqui a pouco são engenheiras, né, e num momento em que elas nem estavam acreditando nelas mesmas, né. Sei como eleva a autoestima. Exatamente, né? Porque essas mulheres que procuram, geralmente são mulheres que estão passando por algum processo doloroso, né, ou separação, ou estão querendo se separar, mas não sabem nem por onde começar, 3, 4 filhos, e aí, né, fica Depende da renda do marido, e aí... E aí a gente sabe, porque a gente também já passou por esse processo, né, eu vim de um processo também difícil, e assim, que o marido não concordava, né, em estar ali naquela situação, aprendendo com homens, né, e depois do falecimento dele, né, porque a gente nunca sabe, né, Deus é que sabe de todas as coisas, eu fico olhando para trás e eu falo, se eu não tivesse persistido, se eu não tivesse dado esse primeiro passo, eu não sei como seria hoje minha vida. Então... Eu sempre falo, né? Eu não quero que ninguém se separe por causa de um emprego. O ideal é que a família constituída, que ela cresça junto, né? Esse seria o ideal. Tem a concordância, né? Porque casamento, ele tem que ter flexibilidade. Exatamente. Um tem que ceder, o outro, né, tem que ter esse jogo, né? Tem. Mas quando realmente a gente vê que já passa por um abuso, que a situação já é uma situação realmente... Então, é onde a gente encontra essas mulheres, né? Então... Além de abraçar, né, de trazer pro colo, e é isso, tem que ter isso, né, a gente ainda passa, né, faz esse acolhimento e depois passa essas mulheres para um outro momento, né, você já está pronta, então, para ir, para elas acreditarem nelas mesmas, né. Então, além de trabalhar a parte profissional, né, de dar uma capacitação, né, ainda tem a parte da autoestima, de melhorar as emoções, né? A pessoa se sentir firme, porque o que trava muito hoje algumas pessoas, a pessoa até tem habilidade técnica, tem um conhecimento, mas por conta de falta de estrutura emocional, por falta de ter aquela força de ação, ela trava, ela não vai, ela não evolui. Então, quando você faz esse trabalho, além de capacitar,
ainda ter esse aconchego, pô, você está transformando vidas, né? Você não está só Exatamente. passando conhecimento. E o que a gente observa muito é que essas mulheres, a gente respeita muito a história de cada uma delas, né? Eu também respeito muito a minha ancestralidade, porque elas não têm referência de vida. Então elas não têm o que ela posso falar, a minha mãe fez isso. Apesar da mãe dela também ter sido uma empreendedora, mas foi uma empreendedora do jeito dela, com as condições dela na época dela. Então elas não têm esse espelho, né, de olhar e falar, nossa, a minha mãe foi uma referência para mim, né? Então elas se sentem muito perdidas, né? Porque eu falo, uma coisa muito engraçada, mas quando a gente decidiu ser mãe, ninguém veio entregar, né, A cartilha cartilha segue como assim. ser mãe, né? E aí você, olha, agora eu já sei o que eu vou fazer, olha, meu próximo passo aqui tá anotado. Se o bebê chorar, Eu já faça sei isso. Não acontece, assim, né? não é. Acontece. Então a gente também se perde. E não é triste dizer isso, né? Eu acho que é a vida, né? Nos ensinando e nos preparando, né? Para enxergar coisas melhores, possibilidades melhores, né? E muitas delas realmente se perdem nesse momento, né? Dentro disso que você falou, eu e a Águida, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, a minha esposa. E eu falo sempre para ela que a vida, por mais que você pegue uma pessoa que deu muito sucesso. Vamos pegar em questão de faturamento. Vamos pegar o Elon Musk, o Bill Gates e tal, que é referência mundial. Se ele falar, a cartilha é essa, segue. Para ele deu certo, não vai dar certo para o outro, porque a vida não tem uma cartilha, não tem segue Manual. isso aqui. E para mim vai ser um tipo de experiência, para você vai ser outra, e a gente troca e nós crescemos juntos, né? E agora explica uma coisa para mim, Sandra. Essa formação que você passa, esse conhecimento que você passa para essas mulheres, é uma formação técnica? É um curso aberto? Como que é essa formação? Então, geralmente essa formação é de horas, né? Apesar de a gente ser profissional, estar estudando e gabaritada para dar um curso profissionalizante com assinatura, tudo, teria que ser registrado, teria que ser trabalhado ainda para que a gente possa, um instituto, né? Mas as horas é muito importante, né? Então, é um curso aberto dentro de horas, a gente dá, às vezes, vamos supor, parte elétrica, teve um curso que foram 36 horas. Né? E aí elas têm todo o conceito, né? Desde o que é a parte elétrica, de como que é feito, como que chega energia dentro da casa, o que é energia, como que ela conduz, como que a gente precisa conhecer, né? Essa metodologia para depois a gente entrar na prática, né? Então, ele requer um pouquinho mais de horas, né? Então, um curso de assentamento de piso, eu não preciso ter tanto tempo. Então, 12 horas de um curso já é o suficiente para... É sempre importante, eu sempre friso isso e deixo isso também muito claro para elas. É o primeiro passo. Então, aqui vocês têm que buscar mais informações, aperfeiçoar, trabalhar como ajudante. Eu trabalho como ajudante, eu não tenho vergonha de dizer. Por quê? Porque é assim, a construção, ela tem muitos segmentos. Ela é ampla, ela é leque. muito ampla. Aí eu vou falar assim, eu sei de todas as coisas. Não dá para saber de todas as coisas. Eu posso entender todas as coisas. Agora, ser boa em tudo, eu preciso de ter tempo de vida para poder me aperfeiçoar. Rodagem, né? Horas de voo, vamos dizer assim. Exatamente. E eu acho que eu não tenho tanto tempo assim. Eu já cheguei na metade da vida. E então eu preciso encurtar. E como que eu encurto isso? Mão na massa. Tenho a técnica, tenho o estudo, já entendi, agora preciso pôr a mão na massa para poder praticar. Praticando, eu vou conhecer um pouquinho mais e aí eu vou enriquecer tudo aquilo que eu já aprendi. Então é justamente essa ideia. A gente passa para elas, né? O primeiro momento, a vontade. Nossa, né? Aquele sabor de... Olha, eu sei que tem coisa mais gostosas que eu vou aprender no paladar, né? Eu vou aprender daqui a pouquinho. E aí elas vão buscando cada vez mais, né? E aí é justamente o momento. Entrou na empresa, a empresa dá, né, essa formação maior, fazem parceria às vezes com o Senai,
Olha que E legal. aí elas vão tendo outros cursos, né, ganhando mais bagagem, Se capacitando cada vez mais. se capacitando cada vez mais. E é assim, Robson, nada forçado, né? Cada Natural. uma tem uma habilidade em alguma coisa. Sim. Como já passaram algumas alunas também, olha, professora, eu achei que era isso e não é, eu não gostei daquilo, e tá tudo bem, Tá tudo certo. né? Ela pelo menos tentou, Conheceu, saiu de casa, né? participou dos cursos, do treinamento para falar não. Porque o mais difícil, o mais duro é quando você, no primeiro momento que você oferece e a pessoa já vem com uma resistência negativa. Não, isso não é para mim. Faça primeiro, conheça. Né? Ah, não, eu não gostei da elétrica, eu tenho medo. Não tem problema, tem pintura. Pô, hidráulica é maravilhoso, eu preciso entender um pouquinho mais de hidráulica. Né? Então, você tem opções, né, de estar dentro da construção em alguns setores como ajudante para você exatamente saber aquilo que você gosta. E até tem um versículo em 1 Tessalonicenses 5, 21, que diz assim: examinai tudo, retém o que é bom. Porque às vezes as pessoas querem refutar sem conhecer. Vai lá, examina, entende e retém o que é bom. Fica com aquilo que vale a pena, né? Isso, é a mesma coisa a gente fala para construção. Né? Não é um mar de rosas, não é, eu não minto. Né? Ele fala, vocês vão chegar lá, não vai existir assédio. Mentiras, acontece. Mas isso, Sandra, eu acho que não é específico só na construção civil você. Não, infelizmente, todos os setores têm a possibilidade que isso aconteça, né? Então a gente prepara. Eu tenho certeza que a sua palestra na Cury foi para preparar os funcionários para algo. Né? E então a ideia, e olha só, como às vezes você fala assim, mas é só colocar uma mulher dentro da obra. Não, você tem que trabalhar com os homens que estão dentro da obra. Quem está, quem vai chegar. Então, você acaba trabalhando também um outro lado, porque eles estão lá, mas agora vai vir mulheres que vão ocupar nossos lugares. Não, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. Viemos somar. Viemos para somar, né? Então, vamos lá. Então, as próprias construtoras já estão se preparando também. Então, olha como esse movimento está acontecendo gradativamente. Claro que existe ainda algumas empresas que só querem números. Que só querem falar de números. A gente é participativo e tal, mas aí, por detrás dos bastidores, você vê que não é nada daquilo. Infelizmente, como nós acabamos de falar. São setores, são pessoas, e a gente não consegue mudar pessoas. Né? Infelizmente, a gente precisa só entender. Tudo bem, então a capacidade dele de entender é só até aqui? Então tá bom, vamos pro próximo, porque ele não vai crescer, ele não quer crescer. E isso daí é uma máxima, tipo, por mais que você queira me ajudar, Robson, você precisa, e eu sei que se você fizer isso aqui, Robson, vai te ajudar. Não quero. Quando a pessoa não quer, por mais que você gaste, invista energia, aí quando a pessoa desperta, aí é outra coisa, né, Sandra? Isso dentro de casa acontece também. Demais. Eu tenho, né, um filho caçula, e eu, né, sempre faz, tá aqui, isso, vai ali, nada, não quero, tô bem, tá assim. É o despertar de cada um. É o despertar de cada um. Né? E a gente sabe que a obra, ela precisa começar dentro de casa, né? Não adianta nada, eu estaria sendo hipócrita se eu falasse assim, casa é tudo lindo, tudo maravilhoso, e agora eu faço pelo outro. Eu gostaria que o que eu faço para fora, se eu fizesse dentro e surtisse efeito, eu seria assim, muito feliz. Mas não faz, mas eu tô dando exemplo. Que eu acho que o exemplo, ele vale muito mais do que palavras. A fala convence, o exemplo arrasta. Você entende? Então, eu sei que em algum momento ele vai também acordar e ele vai falar, poxa, olha. E aí vai falar, eu perdi tempo, né? Porque toda vez que a gente passa por processos, né? A gente olha para trás e fala, meu Deus, se eu soubesse disso. Há tanto tempo atrás. É igual estar no patamar que nós estamos hoje de maturidade, vamos dizer assim. A gente olha, se eu tivesse esse conhecimento lá atrás, mas não é na época de cada um. Que você falou, eu queria que em casa fosse perfeito. Por mais que aquele processo que a gente trabalhou, que a gente viveu junto,
eu vivo assim, eu sou muito abençoado com o tipo de lar que eu tenho, porque tem casa e tem lar. Sim. Eu digo que eu tenho um lar, a harmonia, a paz, o jeito que nós nos entendemos, nos comunicamos dentro de casa, mas ainda não é a perfeição do jeito que eu visualizo que deveria ser. Porque hoje que a minha filha mais velha, que está com 14, a gente se dá super bem, é muito de boa o nosso convívio, mas eu tenho que estar pegando muito no pé por conta de algumas coisas. E eu sei que eu falando não vai surtir efeito. Ela vai ter que ouvir de outras pessoas, passar outras situações para que aprenda. Então, eu sei que vai ter o tempo, né? Isso. E Então, a gente se tem que tem isso em respeitar casa, também, né? quem dirá lá fora que vem com outras, tem que respeitar. Tem que respeitar, né? A gente, como pais, a nossa obrigação é orientar. Isso, da forma que nós acreditamos que é correto. Exatamente. Que é aquilo que eu falei. A gente também não sabe Não tudo. somos perfeitos, não erramos, né? Já dizia a música do Renato Russo, né? E quando os pais chorarem, né? Como é que vai ser? Então, a gente tenta ser o melhor pai possível. Exato. De repente, os nossos filhos vão falar, mas eles não é, minha mãe não é. Eu sou muito amiga dos amigos dos meus filhos, eles me adoram. É uma coisa que foge, Você né? tem dois, então, né? Tenho 2. Só que aí tem outra questão também, ô Sandra. Vai ter a questão lá, eu tô com 3. Para um, você é o melhor pai do mundo. Exatamente. Para outro, meu pai, Então tem isso, a interpretação. A interpretação da realidade de cada um. E temos que viver com isso. Agora eu quero convidar você que está aí acompanhando o podcast para que você siga aqui o canal, já ativa aí o sininho das notificações. Se esse bate-papo que a gente está tendo aqui está fazendo sentido, está te fazendo refletir, está te abrindo a mente para outro horizonte que você talvez nem sabia que tivesse, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque de repente pode servir de inspiração para outras pessoas também, tá? E segue aí o canal e já vê os vídeos que tá aí na playlist, que tem muita coisa bacana. Sandra, dentro da área, como você mesmo falou, que são várias, é um leque muito amplo dentro da construção civil. Qual que você mais se identifica, ou qual que te chamou mais a atenção quando você entrou nessa área aí? Olha, pergunta complicada, de milhões. Eu diria assim. Porque quando eu comecei, eu tinha, né, uma mulher que fez a construção da casa da minha mãe. Eu tinha ela como referência, né, Dona Zuleika. E ela era uma mulher fora da curva, já em 1980. E aí, eu me apaixonei pela construção, mas fui primeiro ser designer de interiores, né, que foi o caminho que eu percorri, porque era escola pública, né, então primeira formação técnica foi essa. Depois, né, na minha cabeça eu já queria construir, né, fazer acontecer, mas para tudo isso teria que passar por um processo, né, maior, que seria a faculdade. Na época em que eu me formei, não tinha, tinha assim a FATEC, né, que hoje é FATEC São Paulo, onde eu estou, mas ela era pública, ela era muito concorrida, ela parecia medicina, aqueles cursos que era, né, quase 50 alunos para uma vaga. Não consegui, não tinha condições de pagar uma faculdade e engravidei. Então, quer dizer, meus sonhos ficaram retidos. Segurou por um tempo. Segurei. E eu só vim idealizar tudo isso depois de... Eu estava com 39 anos, foi quando eu fui para a primeira faculdade. Então, é assim, ao longo desse tempo, a minha paixão era arquitetura. Para estar ali pertinho da área, né? Dentro da área, eu sempre gostei de projetos arquitetônicos, sempre... como mudar a cara, né, da casa tal e fazer acontecer. E aí eu comecei a entender que a arquitetura era para um mundo mais sofisticado. Nós, né, a população ali do C ali, já não tinha tanto acesso à arquitetura. Então eu falei, não, eu quero fazer coisas para as pessoas que inclua da onde eu vim. Né? Então, essa é a minha paixão de fazer coisas. Então, hoje a gente consegue, claro, a gente trabalhou aí para a empresa Burispa. Eu tenho, assim, uma sequência de empresas de nome, que eu posso ficar aqui um tempo falando, de empreendimentos grandes que participamos. E eu também posso falar da casa da Dona Maria, que precisava apenas de uma reforma na cozinha. E eu amo fazer isso, eu amo, sabe, ajudar aquele que acha que não tem condições.
Isso para mim dá muito mais prazer. Eu não vai me render, porque eu vou ter até às vezes colocar do meu bolso, chamar parceiros. Poxa, a gente podia fazer uma ação social ali na casa daquela senhora que está precisando, tem um quarto lá que tem um filho acamado. Poxa, o quarto estava em péssimas condições. Vamos fazer? É sobre isso, sabe? É esse desejo de fazer transformar um espaço que às vezes a pessoa não tem nem condições de estar ali, né? Não é uma coisa, não dá nem para se viver. Você fala, gente, como que uma pessoa consegue... Né, viver dentro de um cômodo desse, né, é desumano. Eu vejo que você, Sandra, desde lá, quando a gente fez o processo, foi lá em 2019, né? Foi. A gente fez aquele processo de coaching, essa sua veia altruísta, de querer ajudar, tanto que agora você tem a ONG, né, que você ajuda, e teve um outro projeto que eu participei também com moradores de ruas, você me ajudou com livros, então você tem essa veia muito forte, que é um dom. Sim. Também, né? Não é qualquer pessoa que... Porque tem pessoas que, eu quero ajudar, mas quando dá, não. Eu vejo que desde lá daquela época, você sempre reforça essa veia de, tipo, não só passar o conhecimento por passar o conhecimento, mas passar o conhecimento pela possibilidade daquela pessoa crescer, evoluir e, tipo, fazer a diferença. Então, isso é muito louvável. Parabéns por isso, né? Isso é o que move também, né? E é exatamente isso. Isso me apaixona. Então... Dessa paixão, a gente melhora as outras coisas, né? Exato. E aí a gente vem batalhando aí, né? Recursos de hidráulica, a gente vê, né? Tantos problemas que a gente tem de enchente em São Paulo. Poxa, o que eu posso fazer? Aí eu já fiz um projeto aí, né? Um TCC bem bacana para educação ambiental também, para levar esse conhecimento para a comunidade, porque é fácil o governo falar, a culpa é da população, que joga o lixo. Tá, mas essa população está tendo educação? Essa população sabe que o lixo dele também vale dinheiro? Tudo é uma conscientização. Então vamos lá, vamos trabalhar aonde? Aqui, na educação. Vamos trabalhar com a educação, vamos mostrar que o lixo é dinheiro e a partir daí eles vão entender que aquele dinheiro vai ser revertido em benefício deles mesmos. Então é uma outra forma de você olhar o problema sem julgar e fazer algo, né? Porque julgar é muito fácil, né? O que a gente trabalhou lá, o autorresponsabilidade, né? Porque quando a pessoa não tem autorresponsabilidade, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Exatamente. Eu ponho o lixo para fora, do portão para fora, a responsabilidade é do lixeiro, que tem que passar e recolher. Mas eu sou responsável pelo lixo. É porque de uma forma ou de outra vai reverberar em mim, né? Com certeza, vai esbarrar. Vai. Né? Por mais, daqui para lá não é problema meu, vai ser problema. Vai ser problema. Né? Por isso que aos políticos, não vou dizer que são todos, né? Mas aos políticos que de repente não estão fazendo o que deveria ser feito, pode ter certeza que uma hora ou outra isso vai resvalar em você, seja diretamente ou com filho ou com algum parente, alguma situação, isso vai chegar. Então, melhor que todos nós, como nação, desde o menor até o maior, trabalhamos de uma forma correta, né? De uma forma que realmente faça diferença para um todo, né? Porque... Esse é o princípio, né? A natureza, ela se faz sozinha, né? Deus é perfeito, né? Nossa, nunca nem a gente falar de Deus aqui já há muito tempo, né? Para a gente poder falar disso. Mas olha da forma com que ele conduziu o mundo, né? Então, a gente tem verão, o inverno, outono, as flores vão florir, primeiro vai cair a folha, vai plantar, vai florir. Então, assim, se a gente for pelo princípio do que é lógico, do que Deus fez, a gente não teria tantos problemas, né? É que aí o homem quer fazer tanta coisa, ele quer modificar tanta coisa, e depois a gente volta tudo pro princípio de novo. Ainda mais nos dias de hoje, cada um tem uma ideia do que é certo. É certo isso, é meu. Mas eu... é um desafio. Muito. Então, por isso que você falou de sucesso, saber lidar com as pessoas. Exatamente. Realmente, Sandra, é sucesso. Agora, Sandra, eu quero saber uma coisa de você. Para todos os empreendedores que estão vindo aqui, eu tenho feito uma pergunta e todos eles, né, tiveram um desafio muito grande que teve que superar. Isso aconteceu com você também? Tem algum desafio que eu passei, eu achei que não ia viver, que você poderia compartilhar conosco aí para, de repente, pode ser dentro da área, na parte de empreender ou na sua vida como um todo, algo que você sentir que pode compartilhar e a pessoa fala, caraca, eu tô com esse problema e ela compartilhou aquilo e... Entendeu?
Olha, difícil, né? Dá pra responder depois. Não, mas algo que você achou assim, pô, esse foi um A gente desafio. supera, né? A gente Uhum. supera. Eu vou falar uma coisa que talvez não faça tanto. Tem importância. É uma coisa que tem importância, sim, mas que até o momento eu tava achando que não. Uhum. Então, eu sou formada na minha primeira formação como técnica, Uhum. segunda formação tecnóloga de gestão de obras. A minha terceira foi a hidráulica e saneamento, técnica também, tecnóloga. E a quarta agora, É que gosta de estudar, hein? engenharia. E aí, é muito triste, mas é a realidade, né? Somos negros e a gente tem que estar sempre dando carteirada, em cima de carteirada pra gente falar que a gente que a gente faz. E aí, ano passado, ano retrasado, eu tava numa obra fora de São Paulo. E nessa obra saiu uma reunião para engenheiros. Eu era gestora da obra e a minha empresa estava atuando dentro desta obra. Certo. Então, quer dizer, além de gestora, ainda estava responsável por todos os funcionários. Minha empresa estava lá, Senhora Bernardes. E aí, teve contexto, vai ter reunião dos engenheiros. Eu falei, então, vou participar. Não, você não vai participar. Homens brancos, né? Você não vai participar. Mas a empresa Senhora Bernardes é minha. Mas você não é engenheira. Você é tecnóloga. Tá bom. Falei, tudo bem. Achei cabeça, respirei, falei, tá aí. Os desafios. Tá faltando engenharia. Porque até então eu achava que eu não precisaria do diploma de engenharia. Porque o meu conhecimento vai além da engenharia. Mas, infelizmente, a gente esbarra com alguns problemas, a gente esbarra com algumas coisas que te faz, né, voltar e falar, realmente, eu preciso desse diploma. E aí, sem titubear, primeira semana que eu cheguei em São Paulo, o que eu fui fazer? Curso. Fui me inscrever na faculdade de engenharia. Olha que legal, Sandra. Você falou algo aí, duas coisas que eu quero pegar dentro do que você falou. Não sei se a pessoa que está acompanhando aqui conseguiu captar isso daí, mas eu acho legal trazer isso à tona para que as pessoas vejam e pense sobre isso. Aqui a gente está falando a relação em ter sucesso, em evoluir. Um aspecto que você trouxe. Primeiro curso, segundo curso, terceiro curso, quarto curso. Aconteceu uma adversidade, que eu vou trazer esse outro aspecto depois, aconteceu uma outra adversidade, você foi para um grau ainda maior. Aí o que acontece? Lá na frente, as pessoas vão falar, mas ela teve sucesso, foi sorte. Não, olha a caminhada, o investimento financeiro, o investimento de tempo, tudo isso que você trilhou para que chegar, você já tem o seu sucesso, mas a gente quer galgar, quer subir cada vez mais. E aí, às vezes, aquele que vê lá de fora fala assim, deu sorte, alguém que ajudou ao marido, que ajudou, então tem esse estigma de falar foi algo que não vem do esforço. Mas aqui você compartilhando, a gente vê o esforço para chegar lá. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é o seguinte, é o que a gente trabalhou, que é a regra 10-90. Exatamente. Aconteceu a adversidade, não, você não vai. Você poderia participar da reunião porque você não tem a graduação para estar nessa reunião. Você poderia ficar ali se lamuriando, chorando, reclamando, fazer... Não, você falou, é assim, então tá bom, peraí. Você foi lá e fez diferente. Começou a se graduar, se preparar ainda mais para fazer. Então, isso que eu queria chamar a atenção de você que está nos acompanhando aí para isso. Então, o sucesso ele não vem por acaso. Ele deixa rastros. Só que aí você tem que estar disposto a pagar o preço. E outro aspecto, quando a adversidade chegar para você, o que você faz? Você paralisa ou você procura outras situações para curar aquilo ali, tá? Sandra, agora eu queria que você deixasse suas redes sociais, falasse aí como que as pessoas te acham, onde que é esse curso, como que elas te encontram, para que, isso daí é muito rico, tá conectado com uma pessoa desse gabarito. Não, com certeza, né? Vamos lá, eu sou Sandra Bernardes, aí as minhas redes sociais é Designer e Conforto, é minha primeira empresa, meu primeiro sonho, né? De muito sucesso. E nós estamos no Instagram, eu tenho um canal no YouTube.
também como Design Conforto. Design e Conforto. Isso. Então, o Instagram é Instagram, Design Conforto. No YouTube também, apesar de eu ter parado de estar postando, porque realmente a gente precisa de muito tempo, a gente precisa de uma equipe para editar, para fazer, e isso foge das nossas, né, do nosso dia a dia. Aí depois diz que é sorte, né, Sandra? Não, diz que é sorte, não é muita correria, né? E aí tem um LinkedIn como Sandra Bernardes, né, que lá a gente posta uma coisa mais profissional, né, daquilo que a gente vem buscando nas faculdades. E Senhora Bernardes, por quê? Né? Abreviei o meu nome e aí coloquei Senhora Bernardes para a construtora, que é onde a gente trabalha, né? Trabalho, eu presto serviço para construtoras, né? Uhum. Então a gente trabalha aí com afinco de fazer crescer o Senhora Bernardes, né? E aí esse nome eu acho que ele é muito forte, né? Ele vem de uma guerreira, né? De uma mulher que, se eu for olhar para trás, né? Eu tenho orgulho, né? De falar de todo o processo que eu já passei, até onde eu cheguei, eu tenho certeza que eu vou... A gente tem que fazer a parte 2 para compartilhar isso. Com certeza. Então, estou nesses lugares, né? Se não achar o nome Designer Conforto, pode procurar lá Sandra Bernardes, que vocês vão me achar, né? E tá sempre assim, eu tô sempre diferente, hora de trança, hora sem trança, hora de cabelo, hora sem cabelo, enfim, mas tô por lá. Que legal, Sandra. Pedi para você compartilhar um desafio, né? Você falou aí, trouxe aqui algo fantástico, né? E agora, Sandra, uma vitória que você viveu na vida, seja pessoal, profissional, você falou, pô, aqui eu tive sucesso, foi algo que, pô, bacana. O que você pode compartilhar conosco aí? Olha, eu vou falar da vida. Isso. A vida eu sempre falo, né? É importante não é ficar olhando para trás, buscando, né? Mas de vez em quando a gente para e dá uma olhadinha só para ver de onde a gente saiu até onde a gente chegou. Isso para mim é uma vitória, sabe? Mesmo pelos processos, pela perda do meu marido, e a gente vem perdendo ao longo, mas a gente também vem ganhando. E às vezes a gente esquece de vibrar por uma coisa que você fala é mínima, mas ela fez a diferença na minha vida. Então, acho que todo dia aquilo que a gente alcança, aquilo que a gente conquista é uma vitória, tem que ser festejado. Celebrar. Tem que celebrar, tem que falar, puxa, eu conquistei. Então, a minha última conquista foi olhar, né, lá no segmento da faculdade e falar, poxa, eu tô no 8º semestre de engenharia. Isso para mim foi uma conquista. Que legal. Então, o dia a dia, né, a gente vem conquistando. A gente só precisa deixar de ser tão exigente com a gente mesmo e olhar que as pequenas coisas também fazem parte da vitória, né? Reconhecer, né, as pequenas vitórias. Tem até uma coisa que eu falo dentro dos meus treinamentos, que é os 4 Cs para desenvolver disciplina, que é começar, né? Muitas pessoas não realizam sonho porque eu queria tal, mas nunca começa, não dá o start inicial, o primeiro pontapé. Aí tem algumas que até começam, vai lá, dá o inicial, mas o que acontece? Ela não continua pelo tempo necessário que tem que continuar. A pessoa vai lá, aí tem outros que vai lá, continua. Só que tem umas que não conclui, então você precisa começar, continuar e concluir. Aí quando você conclui, seja um projeto grande, ou seja um projeto pequeno, como você trouxe pra gente, você comemora, você celebra, porque quando você celebra, você comemora, você está criando o quê? Âncora no seu cérebro, coisas positivas. Pô, eu realizei, comecei, continuei, concluí, tô aqui comemorando. E aí, quando você vai dar início num novo projeto, você tem um embasamento emocional dizendo, você vai conseguir, porque você já começou outros projetos, você foi pelo tempo que necessitava e concluiu. Agora, quando você não celebra, não fica esse registro, você é capaz, mas em muitos projetos você vai deixando, vai ficando de lado ali, né? Faz muito sentido. Né? Então, é importantíssimo você celebrar as pequenas ou as grandes conquistas, né, Sandra? E, Sandra, agora a gente está caminhando aqui para o final, para a gente concluir o nosso bate-papo, e está sendo muito gostoso. Agora, daquele aspecto que a gente trabalhou lá, que a gente fez aquele processo de coaching, o que você acredita que
deu uma mudada naquela época que você consegue carregar até hoje? Teve muitos pontos ali, né? A gente trabalhou. É que foi uma época bem desafiadora que você estava vivendo ali, né? Perdas, né? E ajuste com os filhos, com a família. E muitas coisas. Eu acho que assim, eu desativei muitos gatilhos que eu tinha, sabe? Que quando chegava em determinados momentos, né? O negócio vinha e era gatilho, né? Gatilho. E passar por aquele processo, eu acho que eu desarmei vários. Ratoeira, foi desarmando, para me tornar uma pessoa melhor, né? Então, eu tenho ainda os livros, eu tenho... a gente fez lá, né? Tinha um mural, tem um caderno lá que tem algumas anotações, e de vez em quando eu olho, né? Para exatamente ao retrovisor. Né, onde eu tava, puxa, esse dia eu fiz lá um negócio da vida, eu falei, olha, não tá legal, o outro tava melhor, vamos fazer, então esse ano eu preciso melhorar. Então eu tenho base, eu tenho ferramentas, eu poderia dizer isso, eu tenho ferramentas para fazer eu passar pelo processo ou dar o próximo passo. Né, isso é muito, e tudo que a gente aprende não se perde. Fica aí, em algum momento você vai usar. Em algum momento, aí você se recorda e fala, poxa vida, é verdade. Aquilo fez muito sentido ou não fez sentido naquela época, mas está fazendo sentido agora. Né? Então, acho que isso me ajuda muito, sabe? Muito bom. O autoconhecimento, ele é muito importante. Para todos, né, Sandra? Para todos. Eu acho que quando você não se conhece, né, você não consegue mostrar quem realmente você é, né? Por falta de conhecimento, né? O autoconhecimento, ele é imprescindível. Então, agora, definitivamente, estamos caminhando para o fim e vamos pensar aqui, Sandra. A gente está num universo hoje que está com 8 bilhões de pessoas. E a Sandra carrega uma mensagem, tem algo para compartilhar e a gente está aqui na internet, né? E isso pode alcançar 1, 2 pessoas ou 10 milhões de pessoas, 1 bilhão, a gente não sabe a proporção que isso vai tomar. Então, se você tem uma mensagem que você gostaria de compartilhar com o máximo de pessoas, qual é essa mensagem que você quer deixar aí para essa gama? Olha, é muita coisa, né? Mas eu acho que tem uma palavra muito importante, na verdade, a letra de uma música, né? Que fala, os nossos sonhos não envelhecem. Eu acho que se a gente for refletir, às vezes a gente não consegue, porque não é o momento. A gente fala, poxa, mas eu não consegui naquele momento, mas eu não desisti. O não desistir, ele já é uma força para você continuar e em algum outro momento colocar o seu sonho, né, para acontecer, para que a vida possa te mostrar que você é capaz de tudo, né? Então, eu acho que se eu não tivesse tido a fé que eu tenho hoje, se eu não tivesse tido os meus sonhos, talvez eu não estivesse galgando aí onde eu tô chegando, subindo, porque eu acho que esses dois, eles têm que andar junto, né? A gente tem que ter sonhos sempre, independente da idade, não existe idade para nada. Agora eu tô velho para isso, não tô. Eu comecei com 39 na faculdade, estou com 50 e não vou mentir, vamos pensar para a próxima formação também, entendeu? Então, não tô velha para estudar, não tô velha para sonhar, né? E ter fé sempre, né? Então, compilando isso que você falou, eu acho que enquadra muito numa frase que eu gosto de dizer, que é insistir, persistir e jamais desistir. Sandra, foi um prazer imenso bater esse papo com você aqui. Gostou, a gente ficaria aqui com certeza horas e horas conversando, trocando, e acho que isso tudo é muito rico. Mas a gente tem que chegar ao final. Quem sabe a gente marca aí uma parte 2 para a gente falar de outras áreas. Isso, deixa aí, né? O pessoal tiver com dúvida, alguma coisa, traz para esclarecer. A gente traz para esclarecer. Isso, verdade. Deixa aí no comentário aí algo que você ficou com dúvida, quer entender mais, deixa no comentário, quem sabe a gente marca aí uma parte 2. Então, Sandra, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo e compartilhado essas coisas tão interessantes com a gente. Obrigadão mesmo. Agradeço você, que Deus continue te abençoando sempre, né? Que você também faz coisas na vida de pessoas, e eu tenho certeza que somos abençoados, Amém. né? Então, muito obrigado mesmo, e continuamos, né?
com esse nosso processo. É isso aí, vamos seguindo, né? Seguimos. Obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Já sabe, né? Clica no sininho, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, porque você pode estar inspirando outras pessoas, você pode estar mudando a realidade de outras pessoas. Vamos lá, ela vê esse vídeo, entra em contato com a Sandra, faz uma formação, muda a vida dela, da família dela, e você foi o agente transformador, porque você compartilhou esse vídeo, tá? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Anônimos de Sucesso.